Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 11h30 da noite. Começa agora a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quarta-feira, 1º de maio de 2019, Dia Mundial do Trabalhador. E lembro a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. A taxa de subutilização da força de trabalho brasileira bateu recorde no primeiro trimestre de 2019. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chegou a 25%, ou seja, 1 em cada 4 trabalhadores é subutilizado no país. Isso significa que 28,3 milhões de brasileiros não trabalharam ou trabalharam menos do que gostariam no período. Ainda, segundo o IBGE, em março a taxa de desemprego subiu para 12,7% e atinge hoje 13 milhões e 400 mil brasileiros. E o 1º de maio foi de atividade normal no gabinete 16 do Senado. O senador Cajuru chegou antes das 4 da madrugada. Com o prédio fechado, teve que acessar seu gabinete por uma entrada alternativa, passando pela Polícia Legislativa. O senador fez reuniões com sua equipe para discutir projetos e recebeu vereadores de algumas cidades goianas, o que foi mostrado em edição extraordinária às 6h30 da noite no facebook.com/Cajuru Goiás. O link está na página para você assistir, caso tenha perdido. O senador Jorge Cajuru subiu ao plenário nesta terça para voltar a defender a aprovação do projeto de lei que acaba com a previdência especial concedida a parlamentares, o PL 898/2019. Para o senador, congressistas também devem se aposentar como a maioria da população, pelo regime geral de previdência social. Relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, Cajuru afirmou que a aprovação da matéria é uma reparação tardia na lei para adequar aos princípios da igualdade, moralidade, impessoalidade e razoabilidade. Vamos ver. Eu tenho a honra de trazer aqui no plenário deste Senado, Pátria Amada, por ter sido relator, por ter relatado e aperfeiçoado o projeto apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, PLS 898 de 2019, cujo propósito é sujeitar senadores e deputados federais ao mesmo regime de previdência a que estão sujeitos todos os trabalhadores da iniciativa privada do nosso país, o famoso RGPS. Trata-se, na verdade, da reparação tardia de um erro inaceitável perante o ordenamento constitucional republicano vigente. Como afirmar que os princípios da igualdade, da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade devem ser respeitados por um cidadão que é obrigado a sujeitar-se ao limite de R$ 5.800 para sua aposentadoria pública, quando ao senador, ao deputado federal,
é permitido receber 30, 40, 50 mil reais, acumulando benefícios que jamais poderão ser conquistados pela quase totalidade da população trabalhadora. Não é a primeira vez, e certamente não será a última, que externarei perante a nação meu posicionamento, um posicionamento contra a cultura segregadora que fincou raízes em nossa sociedade dos malfadados tempos da escravidão aos dias atuais. Os ranços de uma espécie de cultura escravocrata construíram um fosso de desigualdades abismais que faz de nossa nação uma das mais injustas e estratificadas do mundo. Não chegamos sequer a ser ainda uma sociedade de classes, com direitos iguais e mobilidade social. A distância entre as favelas e os palácios é a mesma que nos separa da condição de uma democracia social. Não é possível sonhar com a paz social e, ao mesmo tempo, se torna fácil compreender a origem da violência em nosso cotidiano quando pesquisas escandalizam o país com o fato de que no ano de 2017, os 6 homens, pasmem, os 6 homens mais ricos do Brasil detinham mais riqueza do que as 100 milhões de pessoas mais pobres de nosso querido e tão castigado país. Quando essas diferenças se incorporam à paisagem social cotidiana de forma naturalizada, sem indignar aos que se consideram pessoas de bem e não de bens, ao homem do povo e aos seus representantes políticos, é sinal que o manto do cinismo está cobrindo tanto as consciências quanto as instituições da República. E que a credibilidade da democracia está ameaçada de se transformar numa escura névoa oligárquica sobre o horizonte próximo. Quero pedir aqui a reflexão dos senhores e das senhoras para os parâmetros gerais que seguem e que também regem a composição dos parlamentos e as condições de trabalho e de vida dos parlamentares em várias democracias amadurecidas, em países desenvolvidos. Em muitos deles, o salário de parlamentar federal é o mesmo de um trabalhador especializado. As condições de trabalho são dignas, mas sem excessos e muito menos privilégios. O número de mulheres e de representantes das camadas populares é muito mais expressivo e se aproxima das proporções existentes na composição demográfica do povo. Estamos longe disso, evidente. Mas
o projeto apresentado e relatado por mim, extinguindo o regime especial de aposentadorias dos parlamentares, que eu tive a honra de relatar, incorporando aperfeiçoamentos e recomendando a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, é uma réstia de luz, um lume igualitário nesse oceano de desigualdades. Nós, senadores, não temos sangue azul. Portanto, não respiramos no vácuo, nem comemos ouro. Aqui ninguém come ouro. Somos, ou por razão ética, ao menos deveríamos desejar ser guias dos brasileiros. Trabalhar e nos aposentar como os trabalhadores que ainda conseguem emprego nessa terra de excluídos, pátria amada. Por isso, a aposentadoria do congressista, são 594 aqui no Congresso, deve ser a mesma do INSS, do Regime Geral da Previdência Social. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, que buscou sintonia com as mais profundas aspirações do povo brasileiro. Então, fecho desejando que pulsa nas ruas, pois é o que pulsa não só nas ruas, nas favelas, no metrô, nas escolas, nas oficinas, onde haja um filho de nossa gente com a face marcada pelas injustiças e pelas desigualdades que fazem da vida da maioria um pesar laborioso e constante, com infortúnio sempre à espreita, pronto para destroçar suas vidas na próxima esquina, como ocorreu com uma família trabalhadora alvejada por mais de 80 tiros disparados por comando militar no subúrbio do Rio de Janeiro. Concluo dizendo, sim, devemos dizer à nação brasileira que, atentos ao seu pesar e em busca de satisfazer seu desejo de igualdade e de justiça republicanas, este é apenas um pequeno exemplo, mas o exemplo, como diz a Bíblia, isto é bíblico, o exemplo arrasta e abre portas para um novo caminho. Agora cumpre ao presidente deste Senado, Davi Alcolumbre, para não manchar sua história, cumpre a ele colocá-lo em votação o mais rápido possível, aqui no plenário, somando-se ao nosso esforço para aprová-lo. Mesmo que haja obstáculos no caminho, devemos trilhá-lo com determinação, pois essa iniciativa nasceu da lavra de membros deste Senado Federal, e não é justo que aceitemos passivamente em nossos ombros a marca da omissão, quando, na verdade, omisso não fomos. Conclamo ao presidente que paute o projeto para a apreciação do plenário deste Senado e revigore nossa esperança de um dia, sermos uma democracia
vigorosa, em que os representantes vivam como a maioria dos representados. Um país soberano, e além de soberano, desenvolvido. Uma nação culta e igualitária e fraterna, onde possamos viver e amar em paz. Pois, finalizo com a frase que amo: se eu não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo jamais. Agradecidíssimo. Agora, 11h47 da noite. O grande foco das atividades do senador Cajuru é a defesa dos interesses da população de Goiás. Ele o faz sozinho ou em iniciativas compartilhadas com outros parlamentares. E por isso sempre recebe o agradecimento dos representantes das prefeituras de seu estado. É Cajuru empregado público. Venho aqui agradecer o senador Cajuru, o deputado Elias Vaz, pelo desbloqueio das obras nossas da educação que estavam paradas. Obras essas que estavam sendo bloqueadas e foram desbloqueadas pela ação dos dois. A população de Valparaíso agradece, nós agradecemos, porque são obras importantes que farão com que as nossas crianças retornem no próximo ano letivo com a qualidade melhor de ensino. A gente tem que agradecer aquelas pessoas que nos ajudam. E nós queremos agradecer ao senador Cajuru, em nome da população, em nome do nosso prefeito, que estarem conosco para o que for preciso, que nós estaremos sempre contando com a nossa bancada de senadores e deputados federais do estado de Goiás, para olharem por nós aqui do entorno. Obrigado, senador, obrigado, deputado, e obrigado a todos envolvidos nessa ação. E conte conosco, parcerias boas só nascem assim. Boa tarde, Maria Silvana, secretária municipal do município de Jussara, Goiás. Queremos agradecer ao senador Cajuru e ao deputado Elias Vaz pela atenção através dos seus representantes aqui hoje conosco no FNDE. Nós estamos aqui com 2 obras em inadimplência e estamos convictos que a semana que vem, com a ajuda de vocês, podemos estar solucionando esses problemas. Muito obrigada. Acho que vai dar certo. Também concordo. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao Antônio Carlos, de Cidade Ocidental, Goiás, ao Ismar Guimarães, de Umuarama, Paraná, ao Sargento Wilson, de Brasília, a Milton Lopes, de Fortaleza e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram, Senador Cajuru, e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta amanhã. Tenha uma ótima noite. Agradecidíssima.